Alô, queridos alunos do SEB, tudo bem com vocês? Professora Simone Martins aqui, disciplina de Geografia. E aí, como vocês estão? Hoje é dia 25 de fevereiro. Vamos a mais uma aula pelo canal do SEB, tá legal? Vocês vão assistir agora uma aula com o conteúdo de hoje. Preparei uns slides para vocês. Vocês vão assistir, pegar o caderninho. Se tiver alguma observação, alguma dúvida, anotem para que no nosso próximo encontro vocês tirem essas dúvidas e a gente esclareça tudo, tá bom? Assistam a aula de hoje. Então, nono ano, vamos revisar o conceito geográfico, o estudo da geografia sobre o termo do desenvolvimento dos países. Vamos entender aí o que a geografia analisa sobre o desenvolvimento dos países. O mundo recebeu e recebe diferentes regionalizações. Isso para facilitar o estudo do mesmo em diferentes abordagens, isto é, tornando a análise mais específica. Uma das formas de se regionalizar o mundo é a partir do critério de nível de desenvolvimento. Então, é uma forma aí de observar o nível de desenvolvimento dos países. E aí, lembrando um pouquinho a história, no período da Guerra Fria, o mundo era dividido e tinha a denominação de primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, essas denominações, na época da Guerra Fria, eram muito utilizadas, mas hoje em dia elas estão em desuso, tá? E então, o nível de desenvolvimento dos países eram avaliados em primeiro, segundo e terceiro mundo. Observem aí o planisfério. Quando eram chamados de primeiro, segundo e terceiro mundo, de acordo com a coloração. Então, os países em verde eram considerados primeiro mundo, exemplo aí Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa. Segundo mundo, que eram considerados países da Ásia, da África, e terceiro mundo, países da América do Sul, da América Central, inclusive o Brasil. Vamos entender aí as características dos países, sobre os níveis de desenvolvimento. Essa forma de discriminar os países perdeu seu sentido ao longo do tempo. A partir da década de 60, alguns países do mundo subdesenvolvidos começaram um processo de industrialização. Então, esses países que eram considerados de terceiro mundo, eles foram começados a chamados de em desenvolvimento, tá? Então, o termo segundo mundo perdeu sua validade com a dissolução da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, e aí começaram a se trocar, a substituir as expressões de primeiro mundo e terceiro mundo por desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, aí esquece agora os termos primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, que com o fim da Guerra Fria não foram mais utilizados. E agora nós vamos estudar as características de desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, ok? Então vamos entender aí as características dos países considerados desenvolvidos. São nações, são países com elevado desenvolvimento econômico e social. Essa classificação utiliza critérios como grau de riqueza, nível de industrialização, produto interno bruto, renda per capita e o IDH mais altos. Então, eles são considerados de países desenvolvidos. Vamos aí para alguns exemplos. A Noruega na Europa, Suíça também na Europa, Austrália na Oceania, o Japão, que fica na Ásia, e os Estados Unidos, que fica na América do Norte. Então, todos esses países são considerados desenvolvidos. Vamos relembrar: Estados Unidos, o Japão, a Austrália, a Suíça e a Noruega, ok? Todos esses países são considerados desenvolvidos. Agora vamos para as características dos países em desenvolvimento, tá? Então, vamos ver aí qual a diferença desses países com esse título. Classificar países em desenvolvimento é uma difícil tarefa, visto que não existe um único critério para se realizar essa classificação.
Então, não existe um único critério para se denominar um país em desenvolvimento. Além disso, os países considerados em desenvolvimento possuem características bastante variadas. Por exemplo, alguns países em desenvolvimento cuja população apresenta elevado padrão de vida, já outros apresentam população com médio padrão de vida. Assim, algumas classificações consideram como países em desenvolvimento aqueles cuja qualidade de vida da sociedade varia entre média e elevada. O setor industrial também, por ser recente, vai se encontrar em desenvolvimento. São geralmente menos industrializados que os países desenvolvidos e mais industrializados que os países subdesenvolvidos. Então, eles estão, como o nome diz, em desenvolvimento. A população está variando entre alta qualidade de vida, né, e o máximo. O setor industrial também está evoluindo. Então, o termo em desenvolvimento são os países, mesmo como o nome já diz, se desenvolvendo. Exemplos aí, vamos ver o Brasil na América do Sul, a China na Ásia, a Coreia do Sul também na Ásia, a África do Sul, tá? E para finalizar, vamos ver agora as características dos países subdesenvolvidos. Vamos entender aí por que eles recebem essa denominação. Segundo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, são considerados subdesenvolvidos os países que apresentam baixos indicadores socioeconômicos. Esses países apresentam PIB reduzido e baixa renda per capita. Os indicadores sociais, né, o IDH, referente à saúde, educação e nutrição, são baixos, o que indica diversos problemas sociais, como a fome, a miséria e o desemprego. Esses países apresentam baixa industrialização e economia dependente dos países desenvolvidos. São considerados vulneráveis, tá? E apresentam expressivos setores agrícola e serviços. As taxas de mortalidade infantil, né, a de mortalidade infantil também, a natalidade, são baixas, indicando problemas sociais, ligados principalmente à saúde, como a malnutrição e a falta de acesso a medicamentos. Então, esses países subdesenvolvidos, eles têm problemas na economia, problemas na saúde, na educação, não são industrializados, tá? E acabam dependendo de outros países. Então, vamos para alguns exemplos aí. O Haiti, na América Central, que depois do terremoto que ele sofreu, ele nunca mais conseguiu se reerguer. Então, a população vem sofrendo com esses problemas sociais. O Afeganistão, que fica no Oriente Médio e sofre com problemas da guerra civil dentro do seu território. Então, quem sofre é a população por conta dessa guerra. E na África, a Etiópia, tá? Por problemas sociais também, como fome e a miséria. Bem, nono ano, o estudo de hoje foi uma revisão sobre o desenvolvimento dos países. Esse assunto vocês utilizarão com bastante frequência no estudo do nono ano, tá? E vocês estudando os países dos demais continentes esse ano, vocês vão utilizar bastante esse conteúdo, tá bom? Então vamos fazer aí uma pequena revisão, tá? Aprendemos sobre os níveis de desenvolvimento dos países, que eles se dividem-se em desenvolvidos, são classificados como países desenvolvidos. Esses países têm um elevado desenvolvimento social e econômico. Estudamos também dos países em desenvolvimento. Eles estão ali no meio termo, eles estão começando a se desenvolver, a população está começando a ter um padrão de vida melhor, tá? E os países subdesenvolvidos que têm problemas sociais e econômicos, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Vou passar uma atividade no caderno e aproveito até para perguntar: vocês estão caprichando no acróstico que eu pedi para vocês fazerem, tá? Quero ver no caderninho de vocês, bem bonito, tá legal? As atividades de hoje serão um reforço sobre o conteúdo que estudamos, tá legal?
Beijos e abraços virtuais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores.